Bom dia, Maranata, Deus seja louvado, né, irmãos? Chegamos ao último dia do nosso encontro, estamos muito contentes porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Nós agradecemos a você, amigo internauta, que também tem nos acompanhado, né? Tem nos prestigiado com a sua atenção. Hoje nós vamos para as últimas palestras e eu queria convidar a todos, se possível de joelhos, nos prostrarmos para orarmos ao nosso Deus. Santo e poderoso Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Senhor, porque até aqui Tu tens estado conosco. Nós te clamamos, ó Senhor, no dia de hoje, que a Tua mão poderosa ainda esteja sobre esse congresso. Abençoe, Senhor, as palestras, cada um dos palestrantes, a cada uma das famílias aqui representadas, a cada um de nossos irmãos, Senhor, que estão nos assistindo pela internet ao vivo, e a cada um dos irmãos que algum dia virão essas mensagens. Que essas mensagens possam ser inspiradoras, mas principalmente transformadoras para a honra e glória do Teu reino. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Vamos lá, então, irmãos, chegamos, nas últimas palestras. Para quem viu aquela minha primeira com relação à terceira mensagem angélica, essa aqui é uma continuação direta. Nós tivemos um intervalo de 2 palestras, ontem e anteontem, com relação à natureza humana de Cristo, pois faz parte da terceira mensagem angélica, esse entendimento, mas hoje é a conclusão. Vamos ver hoje aqui as consequências de você atender a terceira mensagem angélica ou não. Vamos lá. Primeiros escritos, diz: vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Irmãos, a obra do terceiro anjo não é uma obra de apenas graça e amor e de está tudo bem. O Espírito Santo nos fala que é uma obra terrível, é uma obra que separa, é uma obra que sela, é uma obra que ata, ela divide. Há um texto do Espírito de Profecia que fala que surgirão quantos partidos? 2 partidos. Ah, meu irmão, veja bem, essas mensagens dividem a igreja. Irmãos, o que divide a igreja é a vontade de uns em fazer a vontade de Deus e de outros de não querer fazer a vontade de Deus. É simplesmente isso. A igreja sempre esteve dividida com aqueles fiéis e aqueles não consagrados que estão dentro do seio da igreja. Desde Caim e Abel. Obrigado, irmão. Mas por que separar o joio do trigo? Qual a finalidade? Irá a igreja erguer-se e vestir as suas belas vestimentas, a justiça de Cristo? O Senhor em breve virá. Deve haver um processo de refinamento, peneiramento em cada igreja. Por quê? Pois há entre nós homens ímpios que não amam a verdade. Há uma necessidade. Existem homens ímpios, homens não consagrados, que desejam fazer da mensagem aquilo que lhes cabe fazer, aquilo que eles entendem que é melhor, mas que não tem o aval do céu. Qual a proporção? É uma solene declaração. Esse aqui é um texto, acho que todos sabem já quase de cor, né? É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum em 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua obra terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Quem é Mamon? Deus do dinheiro. Matemática rápida. Quanto que é 1 em 20? Quanto que é 1 em 10? 10%. 1 em 20 é 5%. Só que é
Nem 1 em 20. É menos de 5% dos nomes que estão registrados aonde? Nos livros da igreja. E aqui pega todos, tá, irmãos? Livros da igreja pega todos. É membros, é pastores, porque pastor também é membro. E não sou eu que estou dizendo. Você certamente já ouviu aquela expressão, né, que muitos dizem assim, que existe um texto do Espírito de profecia que fala que igrejas inteiras se perderão com membros e pastores. Esse texto não existe. Esse texto, da forma como está, não existe. Mas provavelmente a pessoa que falou isso, ela extraiu disso aqui. Porque a linha de pensamento é a mesma. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, quem será salvo? Em qual proporção? Nenhum em 20. Cabe julgar, não nos cabe saber, nos cabe assim a nos posicionar em casa, em nossas vidas, para sermos a cada dia trigo. Não nos cabe fazer julgamento. Mas a palavra do Senhor é clara. O espírito de profecia, os testemunhos falam, a Bíblia fala. É só o remanescente que está onde? Dentro de Israel, que será salvo. E o que separa esses grupos? A sacudidura. Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia a sua luta íntima. Irmãos, com que esse povo está lutando? Contra que esse povo está lutando? Contra o pecado. Contra o eu, o mundo, Satanás, o pecado. Há uma luta íntima. É um povo que diariamente entrega o eu, ele esmurra o eu, ele entrega o eu. Senhor, eu não posso, eu não consigo, preciso de Ti, preciso vencer isso. É uma luta íntima, esse povo não cessa de lutar. Firmeza e grande fervor estampava-lhes o rosto, grandes gotas de suor lhes caíam da fronte, de quando em quando se lhes iluminava o semblante, com os sinais da aprovação divina. E novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. É fácil lutar, meus irmãos? A batalha é fácil? Não, não é fácil. Por isso que o caminho ele é estreito. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhe vinha um raio de luz procedente de Jesus, para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos, não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. A pessoa não... Existem pessoas, na proporção de mais de 95%, que quando chega a tentação, elas não lutam. Por quê? O que vem sendo ensinado? Você não vai vencer o quê? Você não vai vencer o pecado. Se você não vai vencer o pecado, para que lutar, irmão? Né? Para que lutar? Porque se você tem uma natureza pecaminosa, você é assim, o pecado está no teu DNA, Jesus entende. Estão entendendo o problema? Por isso que essas pessoas não se opõem às trevas. Quando chega a tentação, ela não luta. Porque ela entende que a sua natureza é assim, é algo genético, então ela não luta. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Que tristeza, irmãos. Quando você não luta, os anjos do Senhor se afastam de você. E não é o Daniel Valério que está falando, é o Espírito Santo. Se você não gosta disso, se entenda com o Espírito Santo, não comigo, não bata no carteiro. Vi os anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças, todas a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Vigiar e orar de vez em quando, é isso que fala a Bíblia? Sem cessar, com insistência. Os anjos de Deus, porém,
abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Que tristeza! Que tristeza, irmãos! Imagina você passar a vida inteira dentro da igreja, indo a cultos, devolvendo dízimo, participando de tudo, mas não travando o bom combate. Os anjos do Senhor se apartando de você, você achando que está salvo porque tem um nome registrado no livro de membros. E quando a primeira praga cai, adivinha, você recebe e percebe que perdeu a vida eterna. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Primeiro processo da sacudidura. Ao vir a sacudidura pela introdução de quê? Falsas teorias. Como que começa? Começa entrando coisa errada dentro da igreja. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Por que leitor superficial? Lê de vez em quando, lê aquilo que lhe agrada, extrai um texto cirurgicamente desenhado que se acomode o seu pensamento. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. O que é a tendência? Bom, a tendência agora é pensar dessa forma. Muitos agora pensam dessa forma. Ah, então essa é a posição oficial da igreja. Que nós vimos que posição oficial da igreja não é o que uma grande maioria pode estar pensando. Segundo processo, perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira igreja de Laodiceia. Isso produzirá, ou seja, um efeito direto que esse testemunho, efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Ou seja, é algo que a pessoa vê, traz aquilo para o seu coração e ela levanta essa bandeira e segue proclamando. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Temos aqui 2 pontos. Primeiro, um testemunho, e segundo, da testemunha verdadeira igreja de Laodiceia. Pergunto, quem é a testemunha verdadeira igreja de Laodiceia? Apocalipse 13, irmãos. Quem é a testemunha verdadeira igreja de Laodiceia? Jesus. Então, parafraseando, ficaria o testemunho de Jesus. Correto ou não? O que é o testemunho de Jesus, irmãos? Apocalipse 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sou conservo teu e de teus irmãos. O próprio anjo responde, teus irmãos os profetas. E aqui tem algo que eu queria deixar bem claro. Ah, porque muitos colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia. Pergunto, o espírito de profecia, os testemunhos fazem parte do cânon bíblico? Não. Por quê? Primeiro que dar uma Bíblia desse tamanho. Segundo, por quê? Quando o cânon foi separado? Bem antes. Bem antes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No tempo de Jesus, qual que era a Bíblia do povo de Israel? O Antigo Testamento era a Bíblia. As cartas que Paulo escreveu, por exemplo, elas foram anexadas aos escritos dos profetas também na época ou não? Não. Sabe por quê, irmãos? O profeta do momento nunca é aceito como deveria ser. Quem está colocando os testemunhos de Ellen White no mesmo patamar bíblico dos profetas é o anjo. Não sou eu. Não é um grupo. É o anjo. Se entenda com o anjo, não comigo. Tem um outro detalhe. Pré-requisito básico da igreja de Deus nos últimos dias. Guardar os mandamentos e ter o quê? Se você não crê, você não faz parte dessa igreja. Pode ter o nome registrado. Inclusive, eu queria até falar o seguinte, é passivo de disciplina, tá? Queria dar um toque a muitos aí que
estão disciplinando pessoas por motivos errados, sem ter motivo, enquanto nós temos aí diversos membros que não estão crendo no espírito de profecia. E esses sim são passíveis de disciplina. Claro, que o princípio da disciplina, como diz o nosso manual, é o quê? É resgatar a pessoa, né? Então tem que ir lá, tem que conversar. De repente, a pessoa que deu o estudo bíblico não deu de uma forma correta, mas não deveria nem ter sido aceito o batismo dessa pessoa. E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio manual fala. Vamos lá, então. Então, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia, né? Vamos parafrasear. Olha só como fica. O mesmo texto. Perguntei o significado da sacudidura que eu vi e foi me mostrado que era determinado pela mensagem contida no espírito de profecia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a viver e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. Tem oposição ao espírito de profecia hoje em dia, irmãos? Então, estamos tendo uma sacudidura de forma ampla. Porque muitos vão se opor. Porque o que fala a Bíblia que sai da boca de Jesus? É uma espada de... Porque o que sai da boca de Cristo machuca. Porque Cristo ele vem para separar. Ele vem para falar algo no nosso coração que é para nos separar do mundo. E isso às vezes nós não gostamos, porque nós temos ídolos acariciados. Às vezes o nosso estômago é nosso Deus. Porque o Senhor nos fala para comer alguma coisa e não, veja bem, não é bem assim. A salvação não é pela soja, a salvação não é assim. Mas se o Senhor me fala que é melhor eu comer isso e eu como aquilo, a quem que eu estou obedecendo? Ao Senhor ou ao meu estômago? Meu estômago. A quem que eu estou endeusando? O meu eu. Raciocínio lógico, irmãos. Isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Em uma visão macro, Deus apresenta contra os pastores e o povo. Às vezes nós temos a mania, né, de colocar toda a culpa na igreja, né? Porque os pastores não consagrados, porque a igreja... Só que o Espírito Santo está nos falando que a culpa é dos pastores e de quem? Do povo. É nossa também. Nós temos uma responsabilidade. A séria acusação de fraqueza espiritual dizendo: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Deus pede um reavivamento espiritual, uma reforma espiritual, a menos que isso se realize. Os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que Ele se recuse a reconhecê-los como filhos. Estão vendo o problema? Mas, irmão Daniel, veja bem, o Senhor não permitiria a entrada do erro em nosso meio, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, Jeremias. Que a igreja é a menina dos olhos de Deus, porque a igreja, especialmente solene a afirmação do apóstolo com respeito aos que recusariam a receber o amor da verdade, e por isso declarou ele, a despeito de todos os que deliberadamente rejeitam a verdade de Deus: Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O Senhor permite a entrada do erro? Permite. Deus retira seu espírito dos que persistem em desprezar estas advertências, deixando-os na dependência do engano que amam. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, aos quais hão de peneirar,
separando a palha do trigo. O Senhor chama a todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Acorda, Jerusalém, acorda, ó Israel. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, e os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam na mentira. Esse é o segundo processo da sacudidura. No primeiro processo entram heresias para o povo acordar. O segundo, o povo é chacoalhado por aceitar ou não o espírito de profecia, que é a Bíblia mais os testemunhos da irmã White. Isso é espírito de profecia. E o terceiro processo, que é o último, a grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Há uma necessidade de um posicionamento, há uma necessidade do povo se posicionar antes. Porque quando vier o decreto, nós já devemos estar o quê? Prontos e preparados. Trigo e joio crescem juntos até a colheita final, irmãos. E ele lhes disse, lá em Mateus 13, 28, 30, um inimigo é quem fez isso. Quem que coloca o joio dentro da igreja, irmãos? O inimigo. O inimigo. Existe um texto do Espírito de Profecia que fala que Satanás também traz pessoas para dentro da igreja, para atrapalhar a obra do trigo. Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Percebam, professado é da boca para fora. Está na igreja, pensa que está salvo. Mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, ou seja, não trava aquela luta diária contra o eu, contra o pecado, não vem buscando uma santificação, apenas está dentro da igreja por estar. Acha que porque é membro, acha que porque está dentro da igreja, acha que está salvo por isso. Abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Irmãos, que triste isso. Eu falo isso com dor no coração. Milhares, dentre o nosso povo, vão passar para as fileiras do inimigo. Não é um pouquinho, são milhares, porque não entregaram a sua vida ao Senhor. O joio sai da igreja, literalmente, será que nós vamos ver aquela multidão saindo em massa? Grande conflito, 615, quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não sabiam, posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Eu ainda sou povo do Senhor, templo do Senhor é esse. Aqui é a igreja de Deus. Continuou o ministério do templo. Ofereciam-se sacrifícios sobre altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do Filho querido de Deus, e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Continuando. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, de qual momento está sendo falado aqui, irmãos? Fim da graça. Os habitantes da terra não saberão, as formas da religião continuarão a ser mantidas. Por quem? Por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. As formas de religião, elas continuam. Depois do decreto, entre decreto e fechamento, fechou a porta da graça, as formas continuam.
E o zelo satânico, com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios, terá semelhança do zelo para com Deus. Eu quero propor aqui aos irmãos a ideia de que o joio não sai literalmente da igreja, mas ele sai da igreja do céu. Não faz mais parte do povo de Deus. Embora eles ainda estejam aqui na igreja achando que fazem. Isso é que eu quero propor para vocês. Caminho estreito, caminho largo. O que difere um grupo do outro? Trigo e joio. Olha que interessante, irmãos. Mensagens aos jovens 126. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Quem está indo, quem está seguindo a batalha, quem está trilhando, quem está fazendo o bom combate, quem está trilhando, viaja por esse caminho conversando a respeito da alegria e felicidade que vão ter de morar no céu, ao lado de Jesus. Seus rostos muitas vezes são tristes, todavia brilham frequentemente com piedosa e santa alegria. Por que tristes? Porque estão travando uma luta agonizante. Olha só que interessante. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam como eles, nem agem como eles. Um modelo lhes foi dado. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, abriu-lhes aquele caminho e por ele viajou. Seus seguidores veem seus rastros e ficam consolados e animados. Ele o percorreu em segurança. Assim também poderão fazer os da multidão se acompanharem suas pegadas. O que nós falamos ontem com relação à natureza humana de Cristo, com relação à vitória sobre o pecado. Você só vai obter vitória, você só vai vencer como Cristo venceu, se acompanharmos as suas pegadas. Irmãos, é pisar onde Jesus pisou. Literalmente, ele pisou aqui, você pisa aqui. Pisou aqui, pisa aqui. Não é do nosso jeito, não é do meu jeito, não é do jeito que eu acho. Nós somos o soldado não discute com o general. Vi muitos viajando na estrada larga. Olha que interessante. Os quais tinham sobre si escritas as palavras, morto para o mundo, o fim de todas as coisas está próximo, estejam também prontos. Como que esse povo está achando que está? Preparado, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. E está no largo. Morto para o mundo, o fim está próximo. Jesus está voltando. Pareciam exatamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Só que essa tristeza não é uma tristeza de luta contra o pecado. É uma tristeza... Lembra do que estava dito no outro texto? Essas pessoas que não lutam, o que os anjos do Senhor fazem? Se afastam, se retiram. Por que eles estão tristes? Não tem o apoio do céu. Não tem paz. É uma religião professa, é só da boca para fora, não está enraizada no coração, mas acha que está pronto e preparado para ir para o céu. Sua conversa era perfeitamente igual a daqueles que, divertidos e imprudentes, se encontravam ao redor. De quando em quando, mostravam com grande satisfação a letra das suas vestes, convidando os outros a terem as mesmas sobre si. Coloca a mesma camiseta que eu tô, vem para cá. Só botar a camiseta que deu, tá tudo certo, você está salvo. Vem para cá. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Olha a tristeza. Olha o que é um mau testemunho. Os que estavam ao redor, ou seja, os do mundo, deles diziam: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos da mesma maneira. Precisa desenhar, irmãos? Não precisa, né? Está muito claro o que o Espírito Santo está nos mostrando. Foi mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para o mundo. Aceitam o mundo, não tem problema. Vi que era uma desgraça a religião. Uma desgraça a causa de Deus. Desmentem sua profissão de fé. Por que desmentem, irmão? Porque falam que são uma coisa, mas na prática são outra.
julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos atos, que não tem diferença. Eu os vi adornando seu pobre corpo mortal, que será tocado em qualquer momento pelo dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. É uma multidão que fica preocupado com vestimentas caras, ostentação, fala como o mundo, se diverte como o mundo, come como o mundo, mas acha que está no caminho largo. Desculpa, estreito. Por que agem assim os do caminho largo? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Irmãos, a mensagem de vitória sobre o pecado é aceita, é compreendida? Não. Acha que não precisa vencer, não precisa lutar, não precisa entregar o seu eu diariamente para que ele seja subjugado pelo poder do Espírito Santo. Acha que o pecado é um problema do seu DNA. E quando o pecado vem, você atende que Jesus entende e te aceita como você faz. Tenta fazer o seu melhor, vai até onde pode, e o que não consegue, Jesus completa com sua graça. Eu não conheço um evangelho que pregue salvação por obras mais clássico do que esse. A mensagem não é compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz. Isso é heresia, isso é coisa do diabo. Pelos que se recusam a andar na sua glória progressiva. Por que os do caminho largo andam dessa forma? Porque eles não aceitaram a mensagem. Eles foram sacudidos pelo testemunho, o testemunho da instrução direta. Hoje em dia nós temos luz vinda do céu, aonde morar, como educar os filhos, como namorar, com quem casar, onde comer, como comer, o que vestir. Não, mas isso, veja bem, não é para agora, não é para o nosso tempo, era para o tempo dela, porque não é uma teóloga, e blá, 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 blá. Por isso rejeitam. E por isso continuam no erro. E se afundando mais e mais no erro. E achando que porque grande maioria pensa como eles estão corretos. Só que o Espírito Santo nos fala que a grande maioria está o quê? Errada, está em erro. Não foi sempre assim na história? Por que se negam a andar nessa luz? Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Líderes creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, dos líderes, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pedro, irmão, me ajuda. 1 Pedro, onde somos chamados para o padecimento. 1 Pedro 2, 21, 22. Nós somos chamados, irmãos, para o padecimento. Nós não somos chamados para a vida boa. Nós somos chamados para carregar a cruz. O nosso mestre passou calúnia, difamação, foi torturado, apanhou, foi crucificado e morto. Nós, como seus discípulos, será que vamos passar por menos? Eu digo a todo aquele fiel e sincero, não se preocupa, irmão. Não te preocupa com perseguição. Se você for removido algum dia por injustiça, não se preocupa, porque antes importa ter o nome escrito no livro da vida do que no livro da igreja. Não devemos também buscar isso, buscar uma perseguição prévia. Mas se for da vontade de Deus, pode ter certeza que essa perseguição ela vai se tornar em honra e glória para Deus. Aqueles os quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim. Olha só que detalhe interessante. As pessoas elas ouvem a mensagem de vitória sobre o pecado e elas não vão estudar. Não vão estudar lá para ver se é realmente aquilo. Olha que muitos fazem. Por quem ela é defendida? Multidões avaliam
o número dos que aceitam. E faça ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? A pessoa ouve a mensagem, não quer estudar, o que ela faz? Não, mas quem que está pregando isso? Os grandes nomes creem assim também? Porque se não creem, eu não vou crer. Líder fulano, qual que é a minha opinião sobre esse assunto? Não sou eu que estou dizendo. O Espírito Santo está dizendo isso. Existem pessoas que não querem pensar, elas querem entregar o seu pensamento na mão de alguém. Ah, esse sabe, então está aqui, ó, meu pensamento aqui, ó, pensa para mim. Porque eu não quero ter que sentar e estudar, né? Come, mastiga e eu vou me alimentar do que tu mastigou. Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca de bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la. Uau! Quer dizer que o Espírito Santo está me dizendo: meus filhos, não se preocupem se a grande maioria não estiver pensando assim. Porque a grande maioria geralmente não está certa. Só olha a história do passado. Ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Uau! Quem aqui poderia chegar no céu algum dia e falar: Senhor, eu não creio nessa mensagem porque a minha liderança não cria assim, porque a maioria da minha igreja não cria assim? Não tem desculpa. Desejar todas as nações, 322.6. Ah, mas o Daniel Valério está lendo um texto fora de contexto. Eu recomendo ler todo o capítulo. Irmãos, é tão simples. Como povo, temos sido grandemente humilhados com o procedimento que alguns de nossos irmãos ocupantes de cargo de responsabilidade têm tido, ao se apartarem dos limites antigos. Isso aqui acontece hoje, irmãos? Hã? Vou ler de novo. Como povo, igreja, temos sido grandemente humilhados, ou seja, nós passamos vergonha, com o procedimento de alguns de nossos irmãos ocupantes de cargo de responsabilidade, têm tido ao se apartarem dos limites antigos. Ou seja, ela está dizendo que existem irmãos que têm cargo de responsabilidade que se apartam dos limites antigos e que isso nos causa vergonha. Isso acontece hoje em dia ou não? Bastante. Quer um exemplo? Música. Discussão na comissão da igreja se põe bateria ou não. Para mim, irmãos, discutir isso é a mesma coisa que eu fazer uma oração ao Senhor. Senhor, tu queres que eu case com um homem ou com uma mulher? É a mesma coisa. Não é, o Senhor não se agrada desse tipo de música. Não se agrada desse tipo. E não é o instrumento o problema. É o efeito que ele causa. Temos aí diversas palestras por aí mostrando. É só querer sentar, estudar e se atualizar. Aos que, com o objetivo de executar os seus planos através das palavras, negam sua fé. Bom, eu tenho um projeto aqui, e esse projeto fala que eu tenho um projeto aqui de evangelizar e eu vou fazer, por exemplo, um teatro na igreja. Qual a instrução que nós temos quanto ao teatro? Nada de cunho teatral. Mas, veja bem, e tal, e faz um tratado, dá uma volta enorme para se opor literalmente a uma instrução direta, não de Ellen White. Uma instrução direta de quem, irmãos? De Deus. Essas pessoas não estão atacando Ellen White, estão atacando Deus. Quer evangelizar, irmãos? Nós temos um manual, chama-se Evangelismo. Aquilo é o limite, é aquilo que está ali. Quer evangelizar de forma sábia, prudente, coerente e com apoio do céu? Usa o livre evangelismo. Saiu daquilo ali, ó, mentalidade humana.
que, a meu ver, não serve para nada sem apoio divino. Opa. Isso revela a pouca confiança que podemos depositar na sabedoria e critério humanos. Não sou eu que estou dizendo também. Testemunhos para a Igreja 7. Podemos depositar a nossa confiança em homens? A nossa confiança vem de Deus. Maldito homem confia no homem. Até o fim do tempo, levantar-se-ão homens para criar confusão e rebelião entre os que se declaram representantes do verdadeiro Deus. Não, mas isso não acontece, né? Os que profetizam mentiras encorajarão os homens a que olhem o pecado como coisa sem importância. Não, meu irmão, não te preocupa, é assim mesmo, é a tua natureza, né? Não tem problema você ter amante, você mentir, você roubar. Não tem problema. Só não fala muito na igreja porque o povo escandaliza, né? Não tem problema nenhum, né? Até inclusive a gente vai fazer um rebatismo aqui, só nós aqui, entendeu? Sem ninguém ver. Tem sim. Quando os terríveis resultados de suas más ações forem manifestos, eles procurarão, se possível, tornar responsáveis por suas dificuldades quem fielmente os tem advertido. É difícil pregar a mensagem na igreja, irmãos? Muito, né? Olha, eles quem? Quem que são eles? São os homens que criam confusão e rebelião. Eles o quê? Procuram, se possível, tornar responsáveis por suas dificuldades quem fielmente tem advertido. Exatamente como os judeus acusaram a Jeremias de ser o responsável por suas desventuras. Os problemas... Esse irmão aqui, ó, ele está dividindo a igreja. Esse irmão, ele é um baderneiro. Ele divide. Irmão, para com essa mensagem, porque essa mensagem divide a igreja. Nós não precisamos de divisão, nós precisamos de união. E eu digo, realmente nós precisamos de união. Mas de uma união pautada onde, irmãos? Na palavra e na verdade. Uma união por união não serve. Vai ser que nem os pés da estátua de Daniel. Parece que está unido, mas não está. Qual a consequência direta em negar a mensagem do terceiro anjo, a vitória sobre o pecado? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos ouvem o convite de misericórdia. São testados e provados, mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Poucos se mostrarão humildes como uma criancinha para que possam entrar no reino de Deus. Poucos, nenhum em 20, é poucos, é o remanescente. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos, mas não tiveram o quê? Obras correspondentes. Conhece tudo. Isso é uma mensagem agora para o dito povo da verdade presente, tá? Às vezes nós temos o costume de só olhar para a igreja que está com problema. Agora é para o povo que está querendo andar no caminho estreito. Porque se você ler a visão do caminho estreito que está no livro Vida e Ensinos, você vai perceber que lá no finalzinho ela fala que muitos que estavam subindo esse caminho ficaram presos em algum ponto. Ou não quiseram soltar o cavalo, a mochila, o sapato ou a meia. Ah, eu já larguei tudo isso eu não largo. Ah, isso eu já fiz, até aqui eu vou. Não, eu já soltei a carroça, o cavalo, o sapato, a mochila, a meia, agora daqui eu não vou. Muitos vão ficar no meio do caminho. Todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter? É uma pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. É quando? Consequência. Quando alcançarmos o quê? Perfeição de caráter, plenitude, estatura, a medida e estatura de homens e mulheres em Cristo. É quando? Isso aqui é um texto que ele cabe tranquilamente, ele
Nós podemos usar tranquilamente com aquele texto que fala que Cristo anseia com fremente desejo a manifestação de si mesmo. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens e mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus. O amor exprime-se na obediência. Irmãos, nós seremos perfeitos quando amarmos que nem Jesus. Eu quero dizer o seguinte, nós também cremos dessa forma. Sabe por quê? Porque quando amamos a Jesus, adivinha? Obedecemos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É óbvio que seremos perfeitos quando atingirmos o amor de Cristo, porque quando tivermos o amor de Cristo, a fé de Jesus, nós teremos força do céu para guardar todos os mandamentos de Deus. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam obras de Deus. O que fazer? Guardem-se de desconsiderar os princípios de nossa fé, fazendo aparentar que não há mal em conformar-se com o mundo, que se guarde de atentar para o conselho de alguém, qualquer que seja a sua posição, que vá de encontro àquilo que Deus estabeleceu para manter o seu povo separado do mundo. Você recebeu a verdade, irmão? Estuda, não vai perguntar para outro. Nem para o irmão Mauro Carnassali, para o irmão Daniel Valério, para ninguém. Nós não somos parâmetro para ninguém. O parâmetro é a palavra de Deus. E eu sempre digo, duvida do que eu estou falando. É para duvidar mesmo. Porque eu quero que você duvide e deite a cabeça sobre a Bíblia e o Espírito de profecia. Porque se eu tiver errado, eu vou aceitar com muito grato. O que acontece com aqueles que esperam por um poder mágico de transformação? Não, irmão, espera, é assim mesmo, daqui a pouquinho vai cair a chuva serôdia e nós vamos sair pregando de mãos dadas, com os anjos tocando harpa e flauta, os passarinhos em volta, vai ser lindo. Muitos estão esperando uma chuva serôdia milagrosa. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço da sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisto confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte do alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. A chuva serôdia não vem para transformar caráter. A chuva serôdia cai em quem tem o caráter transformado. Os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, estes serão decepcionados. Vai ficar muito triste, sim, no final. Não espereis uma mudança mágica, que uma mudança mágica se realize em vós para dardes os passos necessários. Irmãos, é como atravessando o mar, como atravessando o Mar Vermelho. O povo olhou, disse, marchem, o povo marchou. Quando tocaram o pé nas águas, o mar se abriu. Irmãos, infelizmente, vou ter que terminar aqui. Falta mais 3 slides, sabe quanto tempo? 3. Obrigado. Esse aqui não podia faltar, irmão. Esse não podia faltar, irmãos. Isso aqui é clássico, né? Por que Jesus ainda não voltou, irmãos? Cristo aguarda com fremente. Irmãos, é fremente. É fremente, está lá em cima assim, ó, meus filhos. Muitos professam conhecer a Deus e, no entanto, o negam em suas obras. Contam-se entre o povo peculiar e escolhido de Deus, que tem uma mensagem especial e solene e confiada à sua guarda para lhe santificar a vida. Mensagem esta que deve dar ao mundo, no entanto, é escassamente sentido ou manifesta em nosso meio o poder da verdade em obras zelosas para Deus. É só da boca para fora. O céu está nos dizendo, vocês falam muito que são, mas vocês não mostram que são.
termino essa apresentação com um apelo. Apelo a todos, e o apelo não é meu. O apelo é do Espírito Santo. Apelo a todos aqueles que descansam despreocupadamente em seu atual estado de morte espiritual, para que despertem e se levantem dentre os mortos, e Cristo lhes dará a luz. Irmãos, eu oro a Deus para que essa mensagem, que não é minha, não é do irmão Daniel Valério, não é do Mauro, não é do Odair, não é de ninguém, ela é uma mensagem do céu. Nós somos apenas pedaços de vaso quebrados que o Senhor está usando para levar essa mensagem a seu povo, e nós não temos mérito algum. O mérito é todo de Cristo. E eu oro a Deus para que essa mensagem ela realmente toque o teu coração e que você possa sair daqui transformado, ou no mínimo com o intuito de entregar diariamente o teu eu ao Senhor. Você pode duvidar da mensagem, mas eu te peço, não duvida do poder de Deus. Entrega todo dia o teu coração a Ele. Deixa Ele fazer a obra. Vamos orar, irmãos? Nosso grande Deus, nosso Pai de amor, nós te agradecemos ao Senhor por mais um dia, onde a Tua graça e a Tua misericórdia se renovam. Te agradecemos ao Senhor por cada mensagem de fé, de esperança, cada mensagem de reavivamento que Tu dás ao Teu povo. Nós clamamos aqui agora, Senhor, de joelhos prostrados, confessando que nada somos e que tudo necessitamos de Ti. Te pedimos ao Senhor que trabalhe em nossa mente e nosso coração. Nos desperta dessa morte espiritual, Senhor, que talvez estejamos. Levanta, Senhor, e acorda o Teu povo. Mostra, Senhor, ao mundo o poder da Tua graça. Transforma cada vida aqui, Pai. Que cada família aqui representada possa ser levantada para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te clamamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.